ação com 18 projetos âncora e com um conjunto de projetos complementares, nomeadamente os projetos ligados às redes de nova geração, portanto, enquadrados na candidatura depois às redes de nova geração. Portanto, esse programa de ação, de acordo com as próprias tipologias dos projetos, portanto, tem vindo a ser executado. Genericamente, portanto, os objetivos do Polo para esta fase, que era mobilizar os parceiros para apresentarem, portanto, os projetos âncora, de alguma forma foi conseguido. Em termos de funcionamento, portanto, o Polo teve, digamos, um projeto de estaleiro, portanto, financiado, portanto, está a prosseguir, e dentro desse programa de ação, portanto, o tema escolhido para, digamos, a focalização do Polo em 2010 foi o tema da educação. Ontem à noite estava a preparar a comunicação com o suporte multimédia para vir apresentar e, atendendo a toda a envolvência deste encontro, até que cheguei à conclusão que, não apenas por preguiça, talvez fosse mais interessante uma apresentação não tecnológica, puramente humana, tradicional, para tentar demonstrar um ponto que eu acho muito importante na articulação entre a tecnologia e a educação, e que é o facto de ser o aspecto humano aquele que cola tudo e ao serviço do qual a tecnologia deve estar quando se relaciona com a educação. A visão que eu vos vou dar é a visão do terreno, como eu costumo dizer, ou seja, de um professor que dá aulas a crianças do segundo ciclo e, como vos disse, aquilo que eu vos queria trazer é principalmente ao nível do alerta para alguns erros que se estão a cometer e que se podem continuar a cometer se não forem feitas mudanças na estratégia como esta modernização das escolas está a ser feita, mas também os aspectos positivos e as complementaridades que se podem estabelecer entre as escolas, o setor da educação, seja público ou privado, e, como se costuma dizer, a indústria, nomeadamente a indústria ao nível das tecnologias de informação. É de que basta equipar as escolas com meios técnicos para termos o problema resolvido. Basta investirmos em equipamentos e, pronto, temos as escolas modernizadas. Isso é o mesmo que pensar que basta meter eletrodomésticos dentro de uma casa que eles funcionam por si mesmos e que nós os sabemos usar. Não é assim que as coisas acontecem, porque temos que saber, ao serviço do que é que estão esses meios técnicos, qual é o sentido deles numa sala de aula, qual é o sentido deles nas escolas, o que é que estão a servir, como é que podem resultar em ganhos. E vou usar o termo produtividade mesmo para a educação, porque realmente também é disso que se trata, não há que ter medo das palavras, mas como é que esta tecnologia se pode transformar num valor acrescentado ao serviço do sucesso da função do professor, do desempenho do aluno e dos próprios resultados das escolas. Foi apresentada uma petição a pedir, por exemplo, a redução do número médio de alunos por turma. E um secretário de Estado apareceu a dizer que os estudos não provam que a redução do número de alunos por turma conduza ao aumento do sucesso escolar. Haveria muito a dizer sobre isso. O que eu gostava, por exemplo, de saber é quais são os estudos que documentam de forma inequívoca que o maior número de computadores numa escola, a partir de um determinado patamar, em especial se eles estiverem efetivamente a funcionar, também conduz ao aumento do sucesso escolar, não definindo esse sucesso escolar como mera estatística das classificações internas da escola. O que é que eu quero dizer com isto? Ontem houve provas de aferição de língua portuguesa e amanhã haverá de matemática para os 4º e 6º anos. Aquilo que eu gostava que as pessoas que aqui estão, caso não saibam, tivessem noção, é que a miúdos de 12 anos com 6 anos de escolaridade, uma das perguntas colocadas era a de ordenar alfabeticamente um conjunto de palavras. Ora bem, quando nós estamos a meio da futura escolaridade básica de 12 anos, estamos no 6º ano, a 2/3 da escolaridade básica até há pouco tempo, até o ano passado, e uma das exigências que se faz a um aluno é saber ordenar alfabeticamente um conjunto de palavras, provavelmente estamos a pedir a esse aluno tão pouco que não são meios tecnológicos que conseguem melhorar o seu desempenho. Ou seja, quando nós falamos em desenvolver competências de pesquisa, de seleção de informação, de tratamento de informação e que para isso os meios tecnológicos serão e são uma boa solução, temos que ter a noção
que se está a pedir aos nossos alunos, neste momento, no final de vários ciclos de escolaridade, muito pouco. E é isso que nós temos que ter em conta. 1, 2, 3 ou 10 computadores numa sala de aula não fazem um aluno melhorar uma coisa tão básica como ordenar alfabeticamente as palavras, coisa que alguns deles ainda não fazem aos 12 anos. E, portanto, não basta nós colocarmos um atrativo computador à frente e um jogo educacional para a criança ir tentando colocar as palavras nos sítios certos e depois o computador diz, olha, está errado, põe outra vez. Não é este o método que produz a aprendizagem. A aprendizagem é um processo interior de um aluno que depois pode ir testá-lo. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Há um equívoco enorme se fornecem computadores a alunos sem que antes tenha sido feita a formação para a sua aplicação e sem que se perceba que tem que haver um trabalho prévio na formação dos alunos para depois ser aplicado esse recurso tecnológico. Para além disso, em outros níveis de escolaridade, o que tem, e este é outro equívoco que se tem passado muitas vezes na utilização das tecnologias, e por tecnologias eu estou a reduzir isto, por exemplo, à utilização de computadores, ao recurso à net e ao recurso a algum software educativo, eu nunca tive trabalhos tão indiferenciados como nos últimos anos. O que estamos a tender é para a indiferenciação. Algo que, noutros planos, alguns estudiosos chamam a sociedade horizontal. Ou seja, a tornar os indivíduos cada vez mais iguais. E mais do que os indivíduos mais iguais, o seu próprio produto do trabalho mais igual. O indivíduo tem muita informação, mas, e depois do meu entusiasmo inicial com todos estes recursos, comecei a fazer algumas leituras exatamente de algumas pessoas críticas da utilização excessiva ou não bem direcionada das tecnologias nas escolas. O que se tem tendido é para fazer uma pesquisa. Pronto, lá temos tudo bem, temos a caixa mágica nos computadores das escolas, mas também temos, obviamente, vai toda a gente para o Windows. E, obviamente, dentro do Windows, toda a gente vai instintivamente para o Google. E nas pesquisas do Google, tudo instintivamente vai acabar na Wikipédia. E depois, copy-paste, nem sequer se tenta fazer um arranjozinho gráfico em lado nenhum, está feito. Ora bem, esse trabalho não pode ser feito assim. Esse trabalho tem que ser feito em articulação entre as áreas disciplinares e a área das tecnologias, entre as escolas que aplicam esses meios tecnológicos e quem distribui esses meios tecnológicos e quem os produz. Nós temos que ter, nas escolas, uma interação muito maior entre as várias áreas disciplinares e a área das TIC e entre as escolas e o vosso mundo mais particular da indústria das tecnologias de informação, para que quer os professores estejam melhor equipados para usar os equipamentos, quer para que depois eles próprios possam explorá-los de forma mais efetiva com os alunos. Como é que vamos fazer circular a informação entre nós quando há reuniões? Uma coisa tão simples como há um pedagógico à quarta-feira. Nós, na quarta-feira seguinte, é-nos dado uma fotocopiazinha em papel e lá estamos ali a falar sobre o que foi falado na quarta anterior. E só dizer que aquela ata podia ser feita e distribuída em rede no próprio dia e quem quisesse a informação acedia a ela e quando iríamos para uma nova reunião já seria para tomar decisões, uma coisa tão simples como isto, que reduziria o tempo que nós perdemos em reuniões nas escolas e que é imenso. Se as pessoas aderissem a sistemas de circulação de informação nas escolas e que fossem, por exemplo, uma falta enorme, softwares para funcionamento interno das escolas que não sejam apenas aquele de marcar faltas, que é o que nós lá temos, e que é praticamente um monopólio de uma empresa, que não sei se está aqui representada, sinceramente, mas que praticamente é o mesmo programa em todo o lado e que só serve para fazer aquilo, mas que não serve para circular informação entre os professores, enquanto as escolas, por exemplo, tiverem a usar a plataforma Moodle, que para mim sempre foi pouco atrativa e que agora cada vez mais as pessoas não aderem a ela para circular a informação. Enquanto não houver uma aposta, não apenas no equipamento, mas também no conteúdo desse equipamento, e esse conteúdo não ser indiferenciado, como eu vos digo, e estar ao serviço das necessidades efetivas das escolas, há muita coisa que não conseguirá ser rentável.